Olá pessoal, tudo bem? Psicopatia, como que isso funciona? Na nossa visão, né? Ou seja, a visão dos homens e para a espiritualidade. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais técnico, mas eu acredito que vai trazer para vocês um pouco mais de discernimento nessa parte, porque muitas das vezes nós vemos tudo isso e apenas deixamos com que tudo isso passe, nós sentimos repúdio de quem pratica e pouco entendemos, ok? Vamos lá então, valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Nando Silvestre aqui no canal Unificar. Pessoal, psicopatia. Ontem eu me vi assistindo um vídeo onde contava a história de duas crianças de 10 anos de idade a sua inclinação para a psicopatia era muito grande. Então isso me começou a borbulhar na cabeça e também tentar trazer alguma explicação, né? Como eu sou um grande estudioso da doutrina espiritualista, da doutrina espírita também, certo? Isso ficou borbulhando na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, se tudo isso traz essa questão, eu que estou mergulhado nesse mundo, né? Eu fico imaginando ao pessoal que me ouve, o pessoal que participa do meu canal, do nosso canal, do canal Unificar. Isso traz sim muitas dúvidas, mas assim, vamos tentar destrinchar isso. A gente vai começar primeiro com a parte da ciência, para a gente poder entender um pouco da mente. Em seguida nós vamos partir para essa parte espiritual, para que vocês entendam melhor. Não vou me aprofundar muito, porém, porque isso é um tema muito, nossa, exige muita compreensão, exige horas de vídeo para que eu possa explicar isso melhor. Mas vamos lá. Gente, tudo no princípio que a gente precisa entender é que nossa mente, ela é feita, assim, nós temos uma personalidade, e essa personalidade, ela é construída por três nomenclaturas, que isso foi muito aprofundado por Freud, né? São três nomenclaturas, que é o id, o ego e o superego, tá? Mas o que é isso? Eu vou dar uma pincelada por cima para a gente poder chegar, né, nessas explicações. Imaginem você que o id é o nosso instinto animal, o nosso instinto animalizado. São coisas que trazemos em nossa mente da nossa ancestralidade. O id, ele é aquela coisa, aquela força de ir para frente, sabe? E sem se importar com lógica, com moral, o que é que seja. Vou correr aqui, nossa, mas no meio desse caminho existe espinhos, existe caco de vidro, existe buracos, abismos e tal. Não quero nem saber. O id vai para frente, ele vai fazer, ele vai trazer isso à tona. Enquanto o ego, o nosso ego, ele trabalha, né, a questão da nossa realidade, a questão do que está ao nosso entorno, a questão do que está no nosso externo. E é o que faz, assim, entre aspas, ele tenta pôr um pouco de lógica e de moral nas estruturas do id, certo, pessoal? Então, ou seja, o ego é o nosso racional. É quando nós conseguimos ter um pouco de racionalidade, né? Ou seja, ele busca o prazer, né? Ele busca quebrar um pouco o desprazer, né? Enquanto o superego, ele é o juiz da nossa mente, ele é o juiz da nossa personalidade. Ele é o que vai tentar filtrar ainda mais pensamentos errôneos, atitudes desconexas à nossa realidade,
ele vai tentar trazer pra gente o que eu posso dizer de centralidade, né? E por que eu falei desse termo? Por que eu quis explicar esses trechos da nossa mente? Porque se somos espíritos, nossa mente, ela é totalmente espiritual também. Ela só possui um selo que nós costumamos chamar de selo carnal, que impede que algumas coisas lá de trás sejam trazidas à tona, porque senão o nosso mundo seria um caos. Ele seria uma coisa assim absurdamente fora de contexto. Por quê? Porque se eu fui uma pessoa que tive costumes, vamos dizer, de assassínios, de latrocínios, de assim, coisas repugnantes que nós humanos possamos fazer, isso tudo viria à tona, porque eu não teria esse selo, eu não teria essa capacidade de brecar ali, né, essa questão. Então, nos é dado a oportunidade do véu do esquecimento, que isso é muito importante. O véu do esquecimento para nós é a oportunidade que nós temos de evoluir em cima de nossas atitudes ancestrais, né? Em cima de nossas atitudes que lá no passado foram animalescas. Hoje, em 2021, somos a melhor versão de nós mesmos. Ok? Mas o que tem a ver a psicopatia com tudo isso que eu estou querendo dizer? Um psicopata, né, uma pessoa cujo possui essa questão de se comprazer com a queda, com o extermínio alheio, né, com o sofrimento alheio, ele possui algumas cicatrizes, algumas feridas que, mesmo estando em uma nova encarnação, essa cicatriz, essa ferida arde, ela dói, ela pulsa, né? Então, o que acontece? É como se o id desse indivíduo fosse totalmente ligado, né? Diretamente ligado ao ego dele, em se comprazer com o quê? Em machucar uma pessoa. Mas poxa, se o ego ele tenta controlar um pouco o id para que as coisas se tornem mais lógicas, perdão, para que as coisas se tornem mais lógicas, por quê, né? Então o que acontece? Essa energia animalizada, né? Essa energia animalizada é totalmente provido de egoísmo, totalmente provido de orgulho, totalmente provido assim, tipo, eu existo, o restante, né, pra mim não é nada. A mente psicopata é assim. Ela pensa que o que importa pra ela é o seu próprio prazer, né? Então por isso que hoje existe inúmeros graus de psicopatia. Existem os extremos, lógico, né, que são esses que torturam, que são os que, assim, esquartejam a vítima por puro prazer. Ele faz isso por prazer. Gente, é inimaginável, né? Assim, eu penso por mim, né? Mas todos vocês também, eu acredito que a maioria também pensa assim, de uma pessoa sentir prazer em machucar, sentir prazer em despedaçar o corpo da vítima, ela ainda viva, sentindo dor. Isso sim é uma forma de prazer. Certo? Para uma mente que é desprovida de amor próprio, de amor incondicional, né? Tudo isso não é nada. Não é nada. Simplesmente é um estímulo prazeroso para o seu próprio fim, né? Então, o psicopata é o seguinte: o seu superego, que é ali o juiz da nossa mente, que é aquele que praticamente filtra tudo que nós pensamos, que nossas atitudes todas são filtradas. O superego na cabeça de um psicopata, ele é adormecido, ele é trancado num baú de cobre, né, de chumbo, desculpa. Ele é trancado num baú de chumbo, onde não tem acesso a nada.
né? Então o seu ego foi desenvolvido em cima daquelas atitudes animalescas. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Em outras vidas, o que pode ter acontecido com essa pessoa? Essa pessoa pode ter sido uma vítima, né? Antes dela se tornar esse prazeroso que só se importa consigo mesmo e não com mais ninguém, ela pode ter sofrido abuso, sofrido, como é que eu posso dizer? Abusos violentos, né? E isso ficou traçado, isso ficou marcado em seu perispírito, ficou marcado em seu mental, né? Ali inferior, né? O seu mental, aonde são produzidos apenas os impulsos, né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, o ego da pessoa apenas entende que eu sofri, eu, né, passei por tudo isso. Então, quando eu vejo o meu próximo sofrer, isso me dá prazer. Isso me traz uma saciedade que é inimaginável, certo? Então, por isso que hoje não existe idade para que tudo isso aconteça. Por isso que eu vi ontem que 2 crianças de 10 anos foram capazes de fazer coisas assim, gente, é de cortar o coração o que foi feito. Não quero comentar isso daqui, né? Mas com pouca pesquisa vocês vão chegar, né? Então, assim, a gente fala, meu filho me indagou, pai, uma criança não é capaz de fazer isso? Eu falei pra ele, eu falei assim, a imaginação de uma criança, não vou dizer normal, certo, gente? Mas vou dizer, uma criança que possui princípios, né? Que possuiu ali um início, um princípio, né? De lógica, de moral, de dignidade. É óbvio que ela não vai pensar nisso. Por quê? Porque ela traz ali coisas que sua família passou, né? E a sua ancestralidade é muito, 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 muito apurada. Enquanto esses nossos outros irmãos que estão afundados nessa tristeza, nessa, digamos, entre aspas, é uma vingança doentia que ali dentro se habita, eles não possuem essa noção, eles não possuem essa característica de parar e pensar, não, eu não posso machucar aquele, porque eu, né, não quero passar a mesma coisa que ele. Porque assim, eu não desejo ao meu próximo o que eu não quero para mim, certo? Mas na cabeça desses irmãos, os nossos irmãos afundados na psicopatia, eles não têm mais isso. Porque eles já foram afundados nisso, eles já tiveram essa questão, eles sabem o que é sofrer. Então eles falam, né, totalmente, hoje, se você for ver, todos esses que estão afundados, que são psicopatas, eles possuem um QI extremamente elevado, são totalmente convincentes. Muitas das vezes você passa por um lado de um psicopata e você não faz nem ideia. Por quê? Porque ele é totalmente agradável, porque ele é totalmente convincente de tudo. Mas na cabeça dele, você pode encontrar a maior tempestade, você pode encontrar a maior dificuldade. Certo? E muitas das vezes isso, no mundo espiritual, é solicitado o quê? Que ele volte várias vezes, que ele encarne em famílias amorosas, que ele encarne em lares onde a palavra de poder, a palavra primordial é família, né? É moral, é dignidade, é amor incondicional. E ele vai absorvendo isso em doses homeopáticas até que essas feridas se curem, essas feridas se cicatrizem, e ele acaba esquecendo que ele praticou tudo isso, ele acaba esquecendo que ele sentiu tudo aquilo, né? Aonde ele se encontra regenerado desses problemas, né? Então muita gente fala, poxa, então quer dizer que
um psicopata ele não pode mais viver juntamente na sociedade. Depende, gente, depende de muitos fatores. Depende do grau de psicopatia que ele possui. Porque se ele estiver muito afundado nesse grau, ou seja, se o grau dele é muito alto, é impossível dele viver em comunidade, ele viver socialmente. Por quê? Porque os pensamentos dele, não é porque ele ficou recluso anos e anos que ele vai saber viver. Primeiro, se uma pessoa, imaginem vocês, se uma pessoa, ela é psicopata, cometeu crimes atrozes contra a população, ela é encarcerada. Geralmente eles vivem praticamente sozinhos, eles vivem reclusos. Como ele vivendo recluso, obviamente depois ele voltaria à sociedade tranquilo. Ele não saberia se comportar. Por quê? Porque não foi lhe ensinado isso, porque ele teve reclusão, certo? Então é preciso que passe essa encarnação, ele vai voltar para o plano espiritual, aonde nesse plano espiritual ele vai passar por uma reconstrução e vai ser dado a ele novamente uma oportunidade de reencarnação, aonde ele virá num seio familiar que irá propor uma coisa totalmente diferenciada, uma coisa totalmente diferente do que ele viveu, certo? Possa ser que ele carregue ainda um grau de psicopatia, claro, uma ferida não cicatriza do dia para a noite, né? É por isso que nós possuímos a reencarnação, né? Porque senão o nosso Deus, esse criador de tudo e de todos, o macrocosmo, esse universo, não seria, como que eu posso dizer, ele não seria justo. Porque como eu poderia em uma vida só ser um psicopata doentio e quando eu desencarnasse tudo acaba, né? Como eu poderia seguir em frente, né? Acabaria ali a minha vida, eu não teria oportunidade, né? Então é por isso que tem as oportunidades da reencarnação. A reencarnação é o maior presente que o Criador nos dá. É o presente que ele nos dá para estar aqui na Terra e corrigir erros, corrigir falhas nessa codificação que se chama espírito, que se chama criação divina, porque todos nós somos divinos, certo? Alguns de nós possuímos limitações, outros de nós somos tão ascensos que, né, estamos aqui apenas para ajudar. Que obviamente também não é o meu caso, gente. Eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho as minhas dificuldades mentais, como qualquer um outro. Somos seres humanos, estamos na Terra. Lembra que muitas das vezes na codificação espírita ouvimos que a Terra é um planeta de provas e expiações? É para isso, porque nós precisamos provar, nós precisamos expiar esses problemas, que são coisas que ficaram lá atrás, na nossa ancestralidade. Muitas das vezes o cara fala, eu não entendo, por que essa pessoa, ela é assim, o pai dela era muito bom, a mãe dela era muito bom, e nossa, o que aconteceu? Não, gente, é uma visão muito curta quando você tenta enxergar só nessa vida. Às vezes o problema está 1, 2, 3, 4 vidas para trás. E ainda se carrega esse fardo, né? Então, gente, o que devemos fazer? Apenas positivar os nossos pensamentos, pedir que a presença divina de Deus, que aquele princípio do eu sou, permaneça na vida desses irmãos, para que eles consigam sim ter uma regeneração, certo? E para que tudo possa acontecer de um jeito melhor. E de novo eu falo, não existe idade para que isso venha à tona. Às vezes a ferida é muito profunda, às vezes a ferida é muito dolorida. E muitas das vezes ela se apresenta nos primeiros anos de vida. Você já percebe isso na criança,
que a criança é perversa, ela tem ali uma sensação diferente que lhe dá prazer diferente das outras crianças. Mas o que devemos fazer? Amor. Amor é o remédio que cura o mundo. Amor, só com amor, né? Quando tudo acabar, quando não tiver mais nenhuma saída, o amor é o único bálsamo consolador para todas as enfermidades, seja ela da matéria, seja ela do espírito. Tá certo? Pessoal, um beijo no coração de todos vocês, gratidão por vocês participarem do canal Unificar. Gente, pouco eu recebo assim de comentários solicitando assuntos, solicitando conteúdo. Participem, pessoal, o canal é de vocês também. E todos juntos a gente pode criar aí uma enciclopédia da vida, ou seja, uma enciclopédia inicial da vida, porque só sabemos que de nada sabemos. Não é assim? Axé, pessoal!